Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos gemidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma ao prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos amigos e irmãos da Igreja Batista em Vilas Boas, com alegria retornamos a mais este culto gravado, que tem o intuito, primeiramente, de exaltar nosso grande Deus e de edificar aqueles que ainda não podem estar presencialmente conosco em nossos cultos. Louvamos a Deus por este privilégio, por esse momento que nós temos aqui, de realizar esse culto em honra e glória do nosso Deus. Já ouvimos agora uma música e vamos então continuar com uma oração ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, Deus querido, muito obrigado, meu Pai amado, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado especialmente pela graça eterna que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus, que é aquele que foi enviado por Deus Pai para morrer pelos nossos pecados, aquele que se fez humano como nós somos, que se fez carne como nós somos, que passou pelas angústias, pelas tribulações, pelos problemas, pelas tentações, mas que a tudo venceu. Obrigado por aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados. Obrigado pela tua bênção sobre nós, pela proteção, pela segurança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso grande Salvador. Obrigado pelo dom do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós por meio de Jesus, quando cremos nele como nosso único Salvador. Obrigado, meu Deus, porque nós temos plena convicção de que um dia, quando Jesus se manifestar novamente a este mundo, nós estaremos com Ele, estaremos para sempre com o Senhor, e todas as nossas lágrimas serão enxugadas por Ti naquele dia. Deus, aceita este culto no Teu altar, é para o Senhor, é para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, leamos agora o Salmo 17 da Palavra do Senhor. Nesse momento, estou usando aqui a versão revista e atualizada. Peço que os irmãos também acompanhem suas Bíblias, esse trecho da Palavra de Deus. Diz assim o Salmo 17, oração de Davi. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado os caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram.
Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Até esse versículo da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui uma oração do rei Davi, que pede por uma causa justa. Logo no primeiro verso nós temos isso. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração. E todo o texto nos dá essa ideia de o salmista passando por uma injustiça e pedindo ao Senhor para que a justiça seja realizada na sua vida. Nós passamos por dias maus, passamos, meus irmãos, por situações em que homens fraudulentos, em que homens maus atentam contra a nossa vida. Não somente pessoas, nós passamos por dificuldades, por lutas. E a nossa confiança repousa no Deus que verdadeiramente faz justiça aos seus servos. Nós iremos agora louvar ao Senhor com o hino e logo em seguida voltaremos então para termos nossa oração intercessória. É momento que nós, como povo de Deus, temos para colocar perante o Senhor a nossa luta, a nossa dificuldade. E quero aqui declarar que nós temos um Deus que verdadeiramente se importa com os nossos problemas. Deus é bom. Vamos louvar ao Senhor, depois retornaremos com a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe. Tu és soberano,
Meus irmãos, já que temos um Deus que atende para os seus servos, um Deus que é verdadeiramente bom em todos os sentidos, iremos agora juntamente buscar a face desse nosso grande Deus. Vamos colocar perante Ele nossa ansiedade, nossa dificuldade, e peço que você que nos acompanha, que no seu coração também deposite perante o altar de Deus a sua luta. Pode ser algo impossível aos olhos humanos, mas nós temos um Deus que realmente se importa conosco. Oremos ao Senhor novamente. Deus querido, grandioso Deus, Deus que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que sabe todas as coisas a respeito de tudo. A tua palavra diz que o universo inteiro está em tuas mãos, e nós cremos nisso. E agora queremos lançar sobre o Senhor, mais uma vez, a ansiedade do seu povo, daqueles, Pai, que neste momento estão em lágrimas, daqueles que estão com o coração partido, daqueles que veem seus parentes talvez já no leito de morte, daqueles que sentem dores, sejam dores físicas, dores emocionais, ou até mesmo a dor espiritual da separação com o Senhor. Ó Pai, atende aquele que talvez esteja andando no deserto espiritual, passando por uma noite escura em sua vida sem entender o que está a acontecer. Pai, nós esperamos em Ti. Declaramos que o Senhor é a nossa única razão de viver. Declaramos, Pai, que a nossa alegria está no Senhor. Declaramos, Pai, que não temos outro bem na terra que não o Senhor. É no Senhor que nós nos refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. No Senhor eu me gloriarei. No Senhor eu me refugiarei. Então abençoa o teu povo que neste momento deposita a causa justa perante o Senhor. Pode ser a causa que está na justiça, que há tantos anos tem atormentado os teus servos. Pode ser a doença, pode ser o problema no casamento, pode ser a dificuldade na igreja, no relacionamento. Senhor, aqui estamos para buscar de todo o coração a face do nosso Deus. E pedimos que Tua graça se achegue a nós de maneira muito especial. Só temos o Senhor, não temos a mais ninguém. Ó Deus, apressa-te em nos ajudar. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, iremos ainda agora louvar ao Senhor com mais um hino, e logo depois, então, teremos nossa mensagem neste culto. Que o Senhor nos abençoe. Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre
Meus irmãos, nosso texto de hoje está em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Gostaria que os irmãos que nos acompanham, se pudessem, que olhassem, que acompanhassem em suas Bíblias também a leitura desse trecho, e também durante a nossa mensagem, nossa exposição, que possam conferir a palavra do Senhor, os versos que serão então expostos. Colossenses 3, do verso 1 até o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse texto, versículo 4, meus queridos. E antes de continuarmos, vamos repetir o nosso texto usual, que é o versículo 18 do Salmo 119, que assim diz: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa também é a nossa oração perante o Senhor, que Deus, pelo seu Espírito Santo, abra nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o próprio Espírito Santo inspirou aqui nesse texto pelo uso dos seus servos. Colossenses capítulo 3, esse é o texto que nós temos. Essa carta de Paulo é uma carta bem interessante, porque Paulo escreveu para uma igreja que ele não havia fundado. Por um amor, havia fé, havia esperança, como nós temos no capítulo 1 de Colossenses. Mas aquela igreja estava de alguma forma atacada por um tipo de ensino. E aquele ensino que era ali colocado diminuía a pessoa de Jesus Cristo. Diziam que Jesus não era de fato Deus, talvez apenas mais um ser entre tantos, intermediário entre Deus e os homens, mas não era de fato Deus. E também tinha uma vida cristã, ou buscavam ter uma vida cristã de maneira legalista. Seguiam regras, seguiam a lei mosaica, o misticismo oriental também misturado ali. E é importante que saibamos isso, porque os problemas da igreja não são recentes. Durante a história da igreja sempre tivemos dificuldades doutrinárias, e que então temos o texto bíblico que nos mostra também isso. Capítulo 3, nós temos o início da parte ética do texto. Capítulos 1 e 2, nós temos a parte teológica, assim dizemos, em que a pessoa de Jesus é exaltada de maneira sublime. E Paulo fala que em Jesus corporalmente habitou toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Na segunda parte da carta, Paulo trata a questão ética, como já dissemos. E esse texto faz a ponte. E é fascinante, meus irmãos, é maravilhoso entender que a maneira que nós vivemos está profundamente ligada à maneira pela qual somos salvos. E a maneira pela qual somos salvos, por sua vez, está também profundamente ligada a quem Deus é. A maneira que nós vivemos hoje a vida cristã está ligado, está diretamente conectado à razão, ao caráter do próprio Deus. E Deus se revela por meio de Jesus Cristo, que é o nosso grande Salvador. Jesus é a revelação perfeita e completa de Deus. O texto que temos aqui então colocado, Paulo diz como o crente deve viver a vida cristã. Digamos, seja a parte teórica da ética. E é a partir desse ponto que Paulo coloca nos versículos 1 a 4, ele vai destrinchando agora, mostrando na prática como deve ser a vida cristã. Mas para que a vida cristã não seja algo legalista, cheio de regras, cheio de festas, ou de dietas, ou de guarda de dias, e para que a vida cristã não seja algo místico, baseado em revelações que não estão na palavra do Senhor, baseado em superstições, em objetos, em outras coisas, nós temos que conhecer quem é Jesus Cristo. E aqui nesse texto, meus queridos, nós temos então a síntese da vida cristã. E note que Paulo coloca aqui
os verbos em 3 momentos diferentes. E aqui, dessa maneira, quero expor aqui o texto. Nós temos 2 verbos, especialmente, que apontam para algo no passado. Temos 2 verbos que apontam para algo no presente, são verbos do imperativo. E também temos outra expressão que nos remete a algo no futuro. Então, lemos primeiramente os verbos que aqui estão no passado, como Paulo fala isso para nós. E as expressões que ele coloca são as seguintes. Primeiro, vocês morreram. E segundo, vocês ressuscitaram. Diz o versículo 3, porque morrestes, e fala o versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo assim começa a parte ética, dizendo como o crente deve viver, falando sobre um fato da vida cristã. E que fato é esse colocado aqui no texto? O fato é que nós já morremos com Jesus Cristo. E o fato é que nós já ressuscitamos com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Um pouquinho antes, final capítulo 2, versículo 20, ele fala: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, então por que vivem cheios de ordenanças mundanas na vida de vocês? Então, olha o fato, nós morremos com Cristo. E como isso aconteceu? Precisamos entender, então, aqui a identificação de Jesus como Deus em relação a nós, seres humanos. Jesus é plenamente Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele, então, no plano salvífico de Deus Pai, tornou-se humano como nós somos. Nasceu de uma mulher, teve essa estrutura carnal que nós temos, mas com uma profunda diferença. Jesus Cristo nunca cometeu pecado algum. Ele, então, em sua vida, teve uma vida perfeitamente pura, santa aos olhos de Deus. Ele, sim, conseguiu cumprir plenamente na sua vida, no seu corpo, todos os mandamentos do Senhor. Todos os justos juízos de Deus foram cumpridos por Jesus Cristo. E Jesus, ao tornar-se ser humano, ele também se tornou nosso representante perante Deus. Aquilo que era impossível para nós, como seres humanos, de cumprir, por causa da nossa natureza pecaminosa, Jesus cumpriu em nosso lugar. Ele viveu a nossa vida. E quando Cristo se apresentou na cruz perante Deus, ele foi na cruz o nosso representante perante o Senhor. De tal forma que ele morreu a nossa morte. E nós morremos juntamente com Jesus Cristo. E quando Cristo também ressuscitou dentre os mortos, aqui nós temos também a nossa ressurreição espiritual. E quando Paulo diz que nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, o que ele quer dizer é que para as coisas deste mundo, nós já estamos livres, já estamos mortos, já estamos separados daquilo que é carnal, daquilo que é mundano. Essa expressão também aparece na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, quando ele fala que nós já ressuscitamos com Cristo, e Paulo fala mais lá ainda, segundo Efésios, nós estamos assentados já ao lado de Deus, juntamente com Cristo. Ressuscitamos, nos assentamos juntamente com Cristo ao lado de Deus Pai. Essa é a grande bênção que nós temos, é um fato em nossa vida. Isso acontece não por nós mesmos, mas porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, tornou-se ser humano, se fez um de nós e morreu numa cruz, morrendo a nossa morte. Ele foi o nosso representante, o nosso substituto perante Deus. Aqui começa a parte ética e temos que entender isso. Já estamos mortos para o mundo, então para que vamos nos importar com aquilo para o que já morremos? O texto continua e quero mostrar aqui então 2 verbos que estão no imperativo e mostram o que temos que fazer no tempo de hoje. Os verbos, nós temos o versículo 1. Primeiro é buscai. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o segundo verbo é pensai. Pensai nas coisas lá do alto. Tanto quando fala de buscar e de pensar, Paulo fala, busca aquilo que está lá em cima, onde Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos um contraste entre aquilo que é deste mundo, que é pecaminoso,
e temos aquilo que é do céu, onde Cristo está assentado. E Paulo fala em Efésios que nós já fomos abençoados por Deus em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Pensemos então um momento por esses dois verbos. O que nós temos buscado em nossa vida? No que nós temos pensado em nossa vida? Meus irmãos, é verdade que temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos envolver, de certa forma, com as coisas deste mundo, porque vivemos aqui. E interessante que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, aquele que não trabalha, que não coma. Então temos que nos envolver, temos que trabalhar, temos que estar aqui, fazendo o que é necessário para a nossa vida. Mas acima disso tudo, nós temos que pensar e buscar aquilo que é do alto. Nós temos no Novo Testamento uma história bem interessante, uma parábola contada por Jesus Cristo. E naquela parábola ali nós temos um homem muito rico, que tinha uma grande fazenda, e em um certo ano teve uma grande produção. Ele então derrubou os celeiros antigos que tinha, construiu celeiros novos e guardou toda a sua produção naqueles celeiros. Então ele disse à sua alma: alma, agora você pode descansar. Nós podemos agora parar de trabalhar, temos dinheiro para o resto da vida. Então Deus, naquela noite, o chama à sua presença e diz: seu louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo aquilo que você granjeou, que você conseguiu, para quem há de ficar? Aos olhos humanos, aquele homem era uma pessoa bem-sucedida, mas aos olhos de Deus, aquele homem era um homem louco. Meus irmãos, quantas vezes estamos buscando tão somente coisas que são deste mundo? O nosso pensamento está focado naquilo que é carnal, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. E tudo passa neste mundo. E somente a palavra do Senhor permanece para sempre. O que tem sido a nossa atenção aqui? Quanto tempo nós temos gasto nas coisas do Senhor? Quanto tempo nós temos gasto participando da igreja? E há pessoas que não estão indo à igreja, não por uma questão de sanitário, de higiene, de saúde hoje, melhor dizendo. Eu sei que há pessoas que não estão vindo para a questão de saúde, respeitamos isso plenamente, sem problema nenhum. Mas mesmo em certas situações, há pessoas que não querem participar da obra do Senhor. E quando estão longe da casa de Deus, a sua mente está voltada tão somente para aquilo que é deste mundo, para aquilo que é passageiro, para aquilo que em breve irá desvanecer. O nosso pensamento, a nossa busca tem que estar firmada em Jesus Cristo. Temos interesse de orar, temos tido interesse de buscar ao Senhor na sua palavra, temos tido interesse de nos aprofundarmos na doutrina que Deus colocou, que é a palavra fiel, que está aqui colocada então para nós. O que nós temos buscado em nosso viver? E quando nós nos focamos em Jesus Cristo, nos focamos em buscar as coisas lá do alto, aquilo que é terreno, de fato, começa a perder o seu valor, porque vemos um tesouro lá no céu, um tesouro que não pode ser perdido, um tesouro já garantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que certamente cumprirá o seu plano em nossa vida. Igreja de Jesus, busque e pense naquilo que é lá do alto. O texto continua, meus queridos, quero mostrar aqui no texto, agora uma parte em que Paulo aponta para o futuro. Versículo 3, e fala: nós já morremos, já falamos sobre isso, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso é mais um fato em nossa vida. Morremos, nossa vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Mas olha agora a promessa que nós temos para o nosso futuro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É isso que nós aguardamos. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Porque se não olharmos para as coisas do alto, não entendemos que no futuro Deus reserva uma herança para nós. Então, não que adianta vivermos, talvez, de luto perante o mundo, né? Porque de fato morremos para o mundo. Mas Cristo ressuscitou, Ele está no céu e virá nos buscar para uma eternidade com Ele, sem dor, sem lágrima, sem mais nenhum tipo de problema. Estamos aguardando isso. A nossa vida, olha que coisa interessante, meus irmãos, está oculta em Deus, em Cristo, com Cristo em Deus. E nós olhamos para nós mesmos hoje. E o que vemos? Nós vemos dor, nós vemos doenças, vemos problemas de relacionamento, vemos um caráter ainda não totalmente aperfeiçoado, passamos pelas dificuldades financeiras, passamos pelas frustrações deste mundo, olhamos ao nosso redor e parece que o mal tem crescido, tem se agigantado, e clamamos: onde está, ó Senhor, quando passamos pelas lutas deste mundo, deste século? Mas nós somos mais do que isso. Se olharmos somente com os olhos naturais, com os olhos humanos, para a nossa própria vida, nós desanimamos da vida cristã. Nós temos que entender que a nossa vida não é isso. Nossa vida é mais do que isso. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Vamos ver como o apóstolo João coloca isso em sua carta. Vamos para a primeira carta de João, meus irmãos, capítulo 3. Depois quero ler um texto de Paulo na sua carta aos Romanos. Mas 1 João, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. É isso que nós somos, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Entretanto, sabemos algo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui está o que nós haveremos de ser. Seremos semelhantes a Ele. Isso não significa que nós seremos Deus. Nunca seremos. A Bíblia nunca falou a respeito disso. Embora haja hoje pregadores, até mesmo pregadores evangélicos, que afirmem essa loucura, essa blasfêmia, de que o homem pode ser Deus. Não pode de forma alguma. Nós somos filhos de Deus. E quando Jesus se manifestar, então nós realmente veremos quem nós somos perante o Senhor. Paulo fala em Filipenses, que aquele dia glorioso, quando Cristo retornar, deixe-me ler também aqui para os irmãos, antes de ir para Romanos capítulo 8, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Porque a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria, meus irmãos, e quantas vezes estamos lutando por coisas terrenas, e Paulo fala: buscai, pensai naquilo que é lá do alto. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É isso que nós aguardamos em relação à nossa vida. Jesus, quando retornar, transformará o nosso corpo para ser igual ao seu corpo de glória. Quando olhamos para o Evangelho de João especialmente, vemos ali Jesus ressuscitado. Podemos ver detalhes em relação ao seu corpo de glória, corpo glorificado. Ele apareceu de repente naquela quarto, naquela sala, naquela casa fechada onde estavam os discípulos. Ele teve poder, ele ali comeu juntamente com Pedro na praia, na Mar da Galileia. Então são alguns vislumbres que nós temos do que nós haveremos de ser. Não teremos poder como Deus, isso nunca acontecerá, mas Ele, pela sua graça, para a sua glória, decidiu glorificar o nosso corpo em Cristo Jesus. É isso que nós aguardamos, essa é a nossa bendita esperança.
Veja então ainda agora Romanos capítulo 8, veja como o apóstolo Paulo coloca algo maravilhoso aqui nesse texto. Romanos capítulo 8, um dos textos fundamentais da palavra do Senhor, meus irmãos. E veja que então, quando Paulo coloca aqui, versículo 20 até o versículo 23. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vou ler a partir do versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Entendemos isso? A criação está aguardando que a nossa vida seja revelada e manifestada no retorno de Cristo. Pois a criação, fala versículo 20, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando então nossa vida se manifestar com Cristo no seu retorno, até a criação será livre da sua própria corrupção. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos hoje, aguardando aquele dia glorioso, quando será manifestado aquilo que de nós que somos de fato. E a criação também geme, aguardando aquele dia da manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, é isso que Paulo coloca lá em Colossenses, é algo glorioso para nós, esperando. Então nós que estamos aqui nesse tempo, não devemos colocar a nossa mente, o nosso desejo, naquilo que é carnal, naquilo que é mundano. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos interessar pelo mundo em que nós vivemos, isso é um fato, mas nosso objetivo é outro, é realmente agradar o Senhor que nos salvou. E é baseado nessa verdade maravilhosa, que é uma glória esperando por nós, quando Cristo se manifestar a este mundo. Então nós também iremos nos manifestar com Ele em glória. É baseado nessa grande verdade, que agora depois Paulo começa a parte ética, a parte prática da vida ética do crente. Como eu devo viver então? Já que há algo glorioso esperando por mim. É sem o legalismo, é sem o misticismo, é sem uma vida pecaminosa, libertina, sem ter a mente voltada para as coisas do mundo, mas com uma perspectiva da eternidade. E essa perspectiva da eternidade começa quando Cristo vem a este mundo, vive a vida perfeita e morre por nós. Aquilo que nós seremos no futuro é porque Jesus um dia veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Minha palavra final, meus irmãos, é que hoje é tempo de acertar a nossa vida com o Senhor, de acertar nossa cosmovisão, acertar como nós estamos encarando o mundo em que nós vivemos, resolver nossos pecados perante o Senhor e buscar a face dele, aguardando aquele dia glorioso, quando Cristo irá se manifestar e nós também iremos nos manifestar com Ele. Meus irmãos, que a palavra do Senhor encontre guarida em cada coração. E quero finalizar dizendo isso, que é maravilhoso entender que tudo que somos, o que temos, está em Cristo Jesus. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E é somente em Cristo que nós podemos ser aceitos por Deus. Que a Igreja do Senhor, cada vez mais, entenda o plano divino de Deus em Cristo Jesus e viva para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós
faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto. Queridos, chegamos então ao final deste culto e nossa oração é que Deus, pelo seu Espírito, use esse momento para alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Se você que não é um crente em Jesus, abra o seu coração para Ele, deixe Cristo entrar na sua vida e fazer morada. Se você já é um crente em Jesus, que a sua perspectiva de vida seja cada dia mais mudada, de acordo com a revelação que Deus tem nos dado por meio do seu Filho. E que juntos possamos crescer a cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, aqui está a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu agir maravilhoso em nosso meio. Pedimos que a cada momento possamos olhar para Jesus em nossa vida cotidiana e que possamos saber que há uma glória eterna reservada para nós em Cristo. Abençoa esta igreja, abençoa cada vida que está assistindo também. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.